Hoje eu quero falar a respeito de duas palavras que provavelmente você já escutou, mas talvez nunca tenha parado para se aprofundar no significado de cada uma delas. Eu vou falar quais são essas duas palavras, vou dar uma definição bem simples e objetiva, depois eu vou elaborar e vou mostrar como que essas palavras podem se aplicar no seu dia a dia e trazer muitos bons resultados na sua vida. A primeira dessas duas palavras é empatia. Você provavelmente já ouviu essa palavra em discussões, enfim, é uma palavra que se tornou um pouco mais popular recentemente, mas o que realmente significa empatia? A definição simples e objetiva é a seguinte: empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, imagine que você está em meio a uma situação, por exemplo, vou contar um caso que teve recentemente comigo. Eu fui imprimir algumas coisas numa gráfica lá no centro e percorri a pé um trajeto e ali tinha um mendigo. Era de manhã, acho que umas 10:30 da manhã, e esse mendigo estava acordando, sujo, provavelmente não tomou banho há vários dias. E o que que ele fez? Primeira coisa que ele acordou, e qual foi o seu primeiro gesto ao ter acordado? Foi pegar, tomar um gole de uma garrafa de bebida, uma bebida muito forte, provavelmente uma pinga, que é mais barata, e acender um cigarro. E daí eu fui imprimir o que eu tinha que imprimir. No caminho da volta, eu vi ele novamente ali, também, olhando para o vazio, tomando a bebida, bebendo e fumando outro cigarro. E aí você pode ter várias reações ao se deparar com uma cena dessas, mas empatia seria a minha capacidade de, em primeiro lugar, não julgar, porque eu não sei qual é a história de vida, eu não andei pelos seus calçados, eu não sei quais foram as ocorrências e os fatos que conduziram a vida daquela pessoa até aquela situação e até aquele momento, mas você se colocar na pele desse pobre mendigo. Se fosse eu no lugar dele, imagina você acordar sem nenhuma perspectiva, todo sujo, como uma sombra da sociedade, e o seu primeiro gesto é o único, talvez, gesto que te traga um pouco de conforto nessa vida difícil de suportar, seja através da bebida, do cigarro, mas o fato de você acordar e não ter nenhuma perspectiva para sua vida, de estar numa condição daquelas, provavelmente abandonado pela família, é, numa situação totalmente decadente, e você se sensibilizar, ou seja, você fazer um esforço de eu tentar me colocar na pele dele, não simplesmente ignorar, olhar aquilo ali com superficialidade e seguir para minha vida, para o meu carro, para o meu conforto, para o almoço num restaurante japonês que eu ia ter logo a seguir. Então, empatia é você fazer esse esforço para se colocar no lugar das outras pessoas. E como isso pode ser aplicado no seu dia a dia, das mais diversas maneiras. Quando você leva uma bronca do seu chefe, em vez de você se revoltar, se você faz um exercício de empatia, é você ver, poxa, esse cara deve estar com 1000 preocupações. Eu sou um dos problemas dele ali e o meu erro causou alguma consequência grave ali pro projeto e ele tá cheio de coisas. Enfim, é você realmente não simplesmente olhar um ponto através da sua ótica, mas buscar enxergar através de outros pontos de vista, inclusive do seu interlocutor. Isso é empatia. E eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre diversas situações que você poderia fazer uso da empatia e como isso te beneficiaria, mas agora eu vou para outra palavra que complementa essa palavra que é a empatia. A segunda palavra se chama indulgência. Essa palavra talvez seja um pouco menos conhecida e talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você até tenha ouvido, mas não sabe o que significa. Mais uma vez, uma definição bem simples e objetiva para ficar claro é a seguinte: indulgência é a sua capacidade de compreender as imperfeições alheias. É entender que ninguém é perfeito. Quando você é indulgente, você está compreendendo as imperfeições alheias. Por exemplo, alguém teve uma atitude que não está conforme aquilo que você esperava. Ou até um pai com um filho. Nesse caso dá para usar esse exemplo. Dá para usar para tudo, na verdade, mas eu acho que vai ficar mais claro se você de repente o seu filho fez alguma coisa que te decepcionou e você ficou magoado. Indulgência é esse esforço que você faz também para compreender que é um ser em formação, se tratando de um filho pequeno no caso, e você entender como funciona a mente. Por isso que entra em empatia também,
entender, enxergar o mundo através dos olhos dessa pessoa. Mas a indulgência, ela é complementar, é você entender que é uma pessoa imperfeita, tem os seus falhos, e a partir dessa indulgência, a sua capacidade de perdoar se aflora e você também vive muito melhor. Porque quando nós temos expectativas altas em relação às pessoas, nós acabamos nos decepcionando muito. E qual que é o remédio? Qual que é o antídoto para isso? É justamente a indulgência. É você ser mais tolerante com as imperfeições alheias e entender que antes de apontar um erro, ou uma falha, um defeito dessa pessoa, tem uma frase que é atribuída ao Abraham Lincoln, que eu gosto bastante, que é a seguinte: antes de apontar um defeito no outro, enumera ao menos 10 dos teus. Ou seja, tirar o foco de ficar apontando o dedo e reconhecer mais os nossos defeitos, as nossas falhas, porque nós também somos dependentes da indulgência alheia. E para que nós sejamos merecedores dessa indulgência, nós devemos também ser indulgentes com essas pessoas. E para finalizar, falando sobre empatia, não reparem o gato miando no fundo. Para finalizar, falando sobre essas duas questões, essas duas palavras, empatia e indulgência, coloque essas duas palavras agora em meio a tantas discussões que existem na internet. Pense que, quando a pessoa emite uma opinião a respeito de determinado assunto, essa opinião ela é carregada de uma história. Ela é formada através de uma série de conceitos e vivências e experiências e mindsets e várias coisas que a pessoa viveu até chegar naquele ponto e formar essa opinião. Então, às vezes pode parecer muito chocante quando uma pessoa tem uma opinião contrária à sua, pode parecer incompreensível. Poxa, como que essa pessoa defende isso? Você tem que entender também, em vez de enxergar essa pessoa como um inimigo, como um adversário, não. Pense que se você estivesse no lugar dessa pessoa, enxergando as coisas como ela enxerga, aí entra a empatia, talvez você tivesse a mesma opinião também. Se você tivesse o histórico dessa pessoa, toda a formação que ela teve ao longo de muitos anos, talvez você tivesse a mesma opinião que ela. E caso ainda assim essa opinião seja apoiada em pilares muito frágeis, aí entra a segunda parte também, que é a da indulgência. É uma pessoa talvez ignorante, mas não por ser ignorante necessariamente é maldosa. Então, se essa pessoa tem essa opinião, seja ela muito bem fundamentada ou seja ela mais fundamentada em pilares mais frágeis, entra também a sua indulgência de perceber que é uma pessoa com imperfeições e que vai se aprimorar eventualmente. Então, só queria deixar essa reflexão a respeito dessas duas palavras que muitas vezes a gente empatia mais, a gente acaba escutando, mas nem sempre para entender realmente o significado dessas palavras. E quando a gente para refletir e entender claramente o significado de cada uma delas e o peso que essas duas palavras têm e o efeito que elas podem ter na nossa vida, a gente pode fazer um uso muito melhor e pode se aprimorar a partir desse esclarecimento. Se você gostou, eu peço que você compartilhe esse vídeo, você se inscreva no canal e você deixe também o seu like, que é sempre muito importante. Eu sou Paulo Machado e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com. Um abraço e até a próxima!